Bem-vindas e bem-vindos ao último Investidor em Foco de 2022. E o assunto de hoje é o que aconteceu de relevante na economia este ano que vai continuar impactando 2023. A gente preparou uma lista para vocês, porque a gente vai continuar falando desses assuntos no ano que vem e eles foram de fato importantes esse ano. Então, se aproxeguem, que esse episódio está começando agora. E aqui comigo para esta tarefa árdua de uma retrospectiva barra uma projeção de ano estão Sabrina Lima e Camila Fioravante, nossos especialistas em recomendação e portfólio, que passaram o ano aqui do nosso ladinho, traduzindo um pouco desse economês todo que envolve o assunto investimentos. Então, meninas, sejam muito bem-vindas a esse nosso último episódio do ano. Muito obrigada, Rê. Prazer estar aqui com você, com a Camila, minha parceira, e vamos com tudo para esse último episódio. Obrigada, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. É um prazer a gente estar aqui de volta com vocês, viu? Eu que agradeço a companhia de vocês, meninas. A gente separou aqui 5 assuntos para tratar nesse episódio e vou começar com você, Camila. A inflação foi alta o ano todo no Brasil e nas principais economias do mundo, impactou bolso dos consumidores, preço de commodities, rentabilidade de investimentos e deve continuar impactando tudo isso, talvez em outro nível, durante o próximo ano. Queria saber de você o que a gente pode esperar para esse comportamento da inflação, hein? Maravilha, Rê. Vamos dar só um panorama, né, de todo o mercado, começando ali pela Europa. Vale a pena a gente lembrar, Rê, que a guerra na Ucrânia continua em curso, né, e trazendo como uma das principais consequências essa crise energética que atinge ali os países da Europa Ocidental e afetou diretamente também muitos países, principalmente com a alta da inflação, que segue pressionando negativamente as famílias e também as empresas, e uma recessão continua como o cenário mais provável ali na região. Temos também que falar da China, né? Os dados de atividade por lá evidenciaram a desaceleração da economia do país por conta das restrições à Covid-19, apesar que ali nos últimos dias do mês de novembro foram feitos os novos anúncios, né, mais otimistas em relação à condução da política de Covid-0, com afrouxamento e flexibilização dos lockdowns, mas vale mencionar também, Rê, que o setor imobiliário está bem fraco por lá, trazendo mais dificuldade para a atividade econômica do país crescer, né, por lá de forma mais sustentável no longo prazo. E quando a gente fala de Estados Unidos, a inflação ainda está alta por lá, né? Portanto, há muito trabalho ainda para fazer para tentar combater a inflação. E na frente da atividade, o mercado de trabalho e os outros indicadores de atividade seguem apresentando resiliência, né? Reduzindo a probabilidade de uma recessão iminente. Aqui a nossa estimativa é que nós devemos ver a atividade americana desacelerando trimestre a trimestre ao longo do ano de 2023, né, encerrando o próximo ano próximo ali de um crescimento de 0,5%. Então, Rê, dando um panorama, né, de uma forma geral, apesar dos números de inflação permanecerem altos, né, quando a gente olha numa atmosfera global, né? Mesmo assim, ela vem dando sinais de desaceleração. Esse alívio vem principalmente ali da desinflação de bens, provavelmente devido à normalização das condições de oferta, né? Voltando ali aos níveis pré-pandêmicos, permitindo que os bancos centrais implementem acréscimos mais moderados, né, nas taxas de juros e se aproximem de uma pausa no aperto monetário, né? Ou seja, que eles reduzem ali, né, o nível de acréscimo de aperto de juros. Porém, ainda esperamos que os juros permaneçam elevados, né, uma vez que a inflação global de serviços continua muito alta. Então, o risco menor de inflação e o fim do ciclo global de aperto favorecem o crescimento. Dessa forma, para 2023, nós elevamos a nossa projeção de expansão do PIB global
de 1,8% para 2,3% devido a revisões para cima nas estimativas de crescimento para os Estados Unidos, para a China e para a zona do euro. Perfeito. Você trouxe, inclusive, alguns pontos que a gente vai aprofundar aqui na nossa conversa, e ligado diretamente à inflação, tem toda a questão da taxa de juros. E aí vou pedir para a Sabrina vir aqui para o nosso papo, porque ao longo do ano vimos os bancos centrais subirem as taxas de juros para tentar conter a inflação, e com todo esse panorama que a Camila trouxe. Foi assim no Brasil, que fecha o ano com a taxa Selic em 13,75. Tem sido assim nos Estados Unidos, países da Europa, também alguns da Ásia. E aí, Sabrina, queria saber de você, essa curva de alta de juros, ela deve ser uma realidade em 2023, ou se não uma curva, uma manutenção de juros em patamares mais altos que se costumava ver nos últimos anos nessas principais economias, hein? Sim, isso deve acontecer, Renata. E aí, um ponto que eu coloco para o investidor que está nos acompanhando é que a gente espera, num primeiro momento, que o mercado se mantenha vigilante. O que eu quero dizer com isso? O mercado vai ir avaliando, e aí a gente pode ter diferenciais por países, por regiões, se essa estratégia de manutenção de uma taxa básica de juros por um período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. Então, num primeiro momento, quando a gente pensa, será que a curva de juros vai continuar sendo elevada? Será que a gente vai ter uma manutenção? O ponto que a gente coloca é, o mercado está atento. Então, como a Camila também trouxe para a gente, o que está no cerne de todos esses aumentos é o arrefecimento da inflação, tanto local quanto global também. E quando a gente pensa para uma questão de perspectivas, nós avaliamos muito as atas dos bancos centrais nas reuniões de política monetária. Então, para exemplificar para quem está nos acompanhando, nós temos o seguinte: na última reunião do Copom, que teve justamente a manutenção da taxa Selic em 13,75, o Comitê de Política Monetária ele enfatizou que os passos futuros dessa política monetária eles podem ser ajustados e que as autoridades não hesitarão em retomar o ciclo de elevação caso o processo de desinflação, que está tanto no radar, não transcorra como esperado. Então, é como você disse, nós fecharemos o ano aqui no Brasil com Selic a 13,75%, com a expectativa de que esta seja a taxa terminal, mas ainda sem total certeza acerca desse ponto. E aí nós temos também que com essa inflação mais alta no horizonte relevante, o espaço para cortar os juros ao longo de 2023, ao longo do próximo ano, será menor. Então, as próprias projeções aqui do Itaú, elas trazem cortes apenas no último trimestre de 2023. Às vezes o investidor ele pode pensar assim, ok, estamos em 13,75 e ficaremos nesse patamar até quanto tempo? Então, essas nossas projeções colocam que o último trimestre de 2023 nós teremos cortes, a Selic para o próximo ano deve fechar em 12,5% e antes a expectativa era que ela chegasse a 11%. Mas agora a gente já está vendo um patamar mais elevado para o próximo ano. E quando a gente joga um pouco dos holofotes para o exterior, e aqui falando especificamente dos Estados Unidos, também o mercado vem acompanhando de perto os discursos do Jerome Powell. E ele disse para a gente, pessoal, que há um caminho ainda a percorrer nesse processo de subida de juros para trazer a inflação dos Estados Unidos de volta à meta de 2% ao ano. Então, o presidente do Fed ele colocou, nas suas falas, olha, é um pouco prematuro ainda discutir uma pausa, discutir um encerramento do ciclo de juros, não é algo que a gente está pensando, porque ainda é uma conversa que está muito cedo para acontecer. Então, basicamente, quando você traz para a gente, essa curva de alta de juros deve se manter em 2023? Colocamos que sim, talvez em ritmos diferentes, dependendo de cada país, mas lembrando também, os olhares estão sobre a inflação. Então, à medida que esta vai cedendo, a gente pode ter mais um afrouxamento aqui das políticas monetárias pelo mundo como um todo, Renata. Perfeito, Sabrina. Bom, a Camila tocou na política de Covid zero da China.
E eu queria trazer esse ponto especificamente para a nossa conversa, porque a questão de aceleração, de recuperação, também aceleração de queda da economia chinesa, ela veio sendo discutida muito fortemente depois que a pandemia começou por lá. E a gente viu esses dois movimentos nos últimos anos. Durante esse último ano, essa política de Covid-0 impactou muito a retomada do crescimento econômico chinês depois de uma queda, depois do que já tinha sido uma retomada da Covid. E aí eu queria saber de vocês o que a gente pode esperar do próximo ano para essa que é a segunda maior economia do mundo e se aproxima cada vez mais de ser a principal economia do mundo. Maravilha, Rê. Eu vou falar aqui um pouquinho de China, e é tão importante a gente falar sobre China, porque além dessas discussões, né, da China se tornar a maior economia do mundo, né, que o mercado vem cada vez mais discutindo sobre esse tema, a China é o maior parceiro econômico, é o maior parceiro comercial, na verdade, né, do Brasil. Então, falar sobre China é muito relevante. E para falar desse país, nós temos aqui que abordar dois temas, né? Que é Covid e também o setor imobiliário, né? E começando a falar sobre Covid, conforme eu mencionei anteriormente, então eles flexibilizaram ali as diretrizes, né, para conter o contágio da Covid-19, acabou abrindo uma saída da política de Covid-0, né, para que isso acabe ali, se encerre e traga alguns resultados mais ali para o segundo trimestre de 2023. E essas novas medidas abandonaram as exigências de teste, reduzir o tempo de quarentena, se concentram mais numa expansão de equipamentos médicos e também na capacidade de atendimento, além da ampliação da vacina dos idosos. Então, aqui um lado um pouco mais positivo. Já no setor imobiliário, as autoridades anunciaram medidas para apoiar o financiamento a incorporadoras, né, incluindo a flexibilização das restrições à alavancagem que foram implementadas ali em 2021, mas esperamos uma recuperação, né, apenas modesta no ano de 2023. Então, nós vemos aqui dois fatores, né, que limitam as chances de um grande aumento do crescimento chinês no próximo ano. Primeiramente, a recuperação do consumo, ela não deve ser tão forte quanto deve ser ali no resto do mundo, dada a ausência de transferência de renda para auxiliar as famílias durante a pandemia, e o balanço patrimonial das famílias está pior, né, do que no final do ano de 2020, com maior desemprego e queda dos preços dos imóveis também. Em segundo lugar, as medidas recentes para apoiar o financiamento às incorporadoras devem acabar impedindo uma retração adicional, mas o setor imobiliário parece estar mais equilibrado após anos de estímulos que foram excessivos ali anteriormente. Então, dessa forma, nós esperamos apenas uma estabilização ali do setor imobiliário. E falando de China, a gente fala também um pouquinho sobre minério de ferro, e a reabertura econômica da China tende a sustentar a cotação do minério de ferro ali nos níveis atuais, né, que hoje é bem próximo ali de $110 por tonelada, mas um avanço adicional nos preços exigiria outra rodada de estímulos, e a produção de aço tem sido, né, bastante respaldada ali por exportações robustas, né, que compensam a fraqueza na construção civil. Dessa forma, para 2023, nós esperamos moderação das exportações, estabilidade da construção civil, né? Portanto, os preços de minério de ferro tendem a se manter próximos aos níveis recentes, e agora nós projetamos crescimento do PIB de 4,8% em 2023, né? Anteriormente era de 4,5%, o crescimento do PIB chinês, e a estimativa para 2022 foi levemente reduzida de 3,2% para 3%, em meio às restrições associadas ao coronavírus agora nesse quarto trimestre de 2022. Ótimo, Camila, perfeito. Bom, falamos sobre impacto da guerra na Ucrânia na situação inflacionária global, mas a guerra ela tem tido uma série de impactos humano, social,
além do econômico em todo o mundo, seja quando a gente se refere às pessoas diretamente atingidas pelo conflito, seja quando a gente faz um recorte pensando em quem abrigou refugiados, seja quando a gente olha para quem tenta ajudar de alguma maneira essas pessoas, e também sobre o aspecto econômico, e esse impacto econômico foi não só na Ucrânia, não só na Rússia, mas em diversas economias mundiais muito importantes. E aí, meninas, queria entender de vocês sobre esse ponto de vista, já que aqui o nosso assunto é economia e investimentos. A gente ainda deve acompanhar muitos reflexos desse conflito na Ucrânia ao longo de 2023, no que diz respeito a impactos econômicos? Maravilha, Rê. Sem dúvidas, nós veremos ainda reflexos, né, desses impactos. Dando só um panorama antes de Europa, né, a inflação por lá segue alta, né, então segue ali em 2 dígitos, mas com o choque da energia se dissipando, a inflação provavelmente por lá já atingiu um pico, e como os preços do gás natural caíram ali em um contexto de estoques mais altos por lá, é provável, né, que o índice de preços ao consumidor, o CPI, né, na sigla em inglês, ele se desacelere ainda mais em 2023. Então, a gente já vem enxergando, né, sinais de desaceleração na inflação. Banco Central Europeu continua subindo taxa de juros, né? Então, a última elevação foi de 0,5 ponto percentual. Então, eles já começaram a reduzir, né, o nível ali de taxa de juros, porque eles estavam ali em 75 pontos, né, as 2 últimas reuniões. E eles continuaram, né, ali num tom duro, reforçando que as taxas ainda precisam subir significativamente em um ritmo constante, né, para que eles consigam combater a inflação. Do lado de atividade, nós esperamos uma recessão em 2023, porém mais branda do que se previa anteriormente, né? E provavelmente uma recessão, né? Essa recessão ali da zona do euro venha mais ali para o 4º trimestre, né? Uhum. Dessa forma, nós revisamos a estimativa para a variação do PIB do ano de 2023, ali da zona do euro, de menos 0,8% para menos 0,6%, né? Então, Rê, só falando um pouquinho aqui mais de atividade, né, da zona do euro para 2024, nós prevemos uma retomada do crescimento, né, de 0,9%, à medida que a economia europeia vem encontrando alternativas para se livrar da dependência do gás russo. Mas, respondendo a sua pergunta, né, de todo esse aspecto de guerra na Ucrânia, o quanto que isso abala, né, a economia global, ela abala não só a economia ali da zona do euro, mas a economia de uma forma global, assim como tem, né, impactado fortemente. Mas a gente traz aqui para a discussão, Rê, que apesar do cenário ser bastante desafiador, né, quando nós falamos de macro, né, e a gente abrange ali internacional, mas local, nós estamos mais positivos do que nós estávamos anteriormente, né? Se essa gravação aqui de hoje fosse há um mês atrás, nós estaríamos um pouco mais negativo, mas de fato, agora, né, com esses sinais de desaceleração de inflação, a gente já começa a ter uma visão, né, um pouco mais positiva para 2023, quando a gente fala ali de cenário global e impactos, inclusive, né, da guerra da Ucrânia ainda está em curso. Então, é provável que nós teremos um ano ainda volátil, mas, né, vale a pena a gente lembrar que esses períodos, né, podem trazer surpresas positivas, além de abrir oportunidades para os investidores também. Perfeito, e torcer para que o conflito termine, né, Camila? Sempre fica Exato. essa expectativa. Não só, a gente não tem só os impactos ali, né, da economia, mas são vidas também, né, Rê? Tem todo um impacto social também por detrás, né? Com certeza. Bom, meninas, nosso último item aqui, que permeia os anos, que ultrapassa aí a nossa entrada a 2023, é a questão fiscal. E o Brasil viveu, em 2022, uma eleição presidencial,
E sempre que acontece um pleito importante como esse, vem à tona uma série de discussões sobre política fiscal, sobre mudanças na condução da economia. Afinal, o mercado estava habituado a uma condução e ela pode mudar na medida que muda quem está governando. E aí queria ouvir de vocês o quanto o ano que vem deve ser tomado por essas discussões de rumos econômicos do país, porque aí, junto com isso, vem outras tantas discussões importantes para a economia na carona, né? Não fica só se falando qual vai ser a condução, mas a partir disso, outras questões vêm sendo discutidas, até de política monetária e tudo mais. Exatamente isso, Renata. A gente entende que estamos aqui falando de uma engrenagem. Então, quando a É, gente revisita, né, o processo eleitoral, a questão da condução econômica, nós estamos falando de uma série de desdobramentos e de coisas que acabam caminhando em conjunto. E o ponto de mais atenção será realmente a questão fiscal, como você trouxe para a gente. Nas últimas semanas, nós tivemos início à formação da equipe econômica, com nomeações de ministros para algumas cadeiras importantes. Tivemos também muitas discussões relacionadas à PEC da transição. A chamada PEC da transição, que inclusive já foi objeto de outros episódios aqui do Investidor em Foco, ela segue no radar e ela implica um aumento significativo no gasto público em 2023. E o que a gente tem de consequência, né, com esse fato? Isso acaba elevando o risco de uma trajetória de alta relevante da dívida pública, que pode levar a um novo ciclo de crescimento baixo, inflação e juros altos. Então, aqui é realmente importante o investidor ter em mente essa noção da engrenagem mesmo. E um dado que eu gostaria de trazer nesse momento é justamente em relação ao superávit primário. Só para ficarmos todos na mesma página, quando eu falo de superávit primário, eu quero dizer que é o resultado positivo de todas as receitas e despesas do governo, excetuando os gastos com pagamento de juros. Do outro lado, se a gente tem um déficit primário, isso vai acontecer quando esse resultado é negativo e a gente chama tudo isso de resultado primário. As uhum. projeções do Itaú, elas colocam um superávit primário de 1,1% do PIB este ano ainda, em 2022, mas para 2023, a ideia, a expectativa é que haja um déficit primário de 1,9%. E anteriormente, as projeções apontavam para um déficit de 1,5%. Então, o que a gente viu com essa questão justamente da PEC de transição, das questões fiscais como um todo, é realmente uma expectativa de déficit primário numa magnitude maior para 2023. E, adicionalmente a isso, nós temos discussões também relacionadas à PEC, mas agora sobre uma determinação do STF sobre esse pagamento do Bolsa Família. Então, o STF determinou, via despacho, que esse dinheiro a ser utilizado em programas sociais de renda básica, como o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, ele não está inscrito na regra do teto de gastos. Isso também ficou garantido uma legalidade de se pagar o benefício através do que a gente chama de crédito extraordinário, sem realmente uma necessidade de mudança constitucional. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Em tese, o mercado ele vem adotando e ele deve continuar nessa mesma linha para os próximos períodos, uma posição de mais cautela diante desse aval para mais gastos. Então, a ideia é que a gente entenda como que vai ficar toda essa nova conjuntura econômica no sentido de equipe, no sentido de PEC da transição. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um grande ponto de interrogação em cima do fiscal. Então, e diante dessas incertezas fiscais, parte do mercado financeiro acaba projetando a queda da Selic, né, atualmente em 13,75, como a gente conversou, para mais adiante. Então, isso pode acontecer para final de 2023 ou até mesmo apenas para 2024. Então, esses rumos econômicos do país, a gente sabe que dependem justamente, né, dessa forma como a economia será conduzida, e a gente tem esses pontos relevantes já no radar. PEC da transição, formação realmente de equipe que vai conduzir essa economia e os desdobramentos que a gente tem sobre alguns aspectos que a gente conversou, como crescimento, como inflação e como juros também.
Então, 2023, né, terá muitos pontos para a gente acompanhar aí pela frente nessa questão ainda dos desdobramentos do processo eleitoral. Perfeito, Sabrina. Diga. Vou só dar minha contribuição aqui também, Com aproveitando certeza. que a Sabrina acabou de falar, né? Falando um pouquinho aqui ela falando, dando todo esse panorama de mercado local, né? Todos os cenários de fiscal por detrás também. A gente lembra o quanto que é importante nesse momento a gente ter, né, que os investidores tenham uma carteira bem diversificada, né? Que não concentre só em ativos Brasil, mas que eles explorem os demais mercados, né? Eu acho que 2022 foi um ano que a gente pôde, né, perceber o quanto que é importante, né, ter uma carteira bem diversificada. E esse momento ele traz, né, a importância novamente de explorarmos outros tipos de país, né, outros ativos. Então, a gente explorar um pouquinho também os mercados internacionais e não ficar muito exposto só a Brasil, né? Então, lembrando que os eventos locais, eles pouco influenciam os mercados internacionais. Mas aqui, né, o internacional, ele é fortemente, né, impactado aqui na carteira. Então, para nos protegermos ali da volatilidade do Brasil, né, se houver uma volatilidade ali para 2023, a melhor estratégia é diversificar a carteira geograficamente falando, né, por outras regiões que tendem a não serem afetadas ali pelo que acontece aqui. Então, na diversificação, a gente consegue ter oportunidades de investir nas maiores empresas do mundo. Lembrando que o Brasil, ele representa, né? Eu vou falar um pouquinho de Bolsa Brasileira, ela é muito pequena quando a gente se compara à Bolsa de outros países aqui, principalmente quando a gente olha para o S&P, Nasdaq, enfim. E a exposição à tendência e temáticas que existem pouco, ou até mesmo nem existe aqui no Brasil. Né? Então, eu vou falando novamente aqui do índice Nasdaq, que é composto ali pelas gigantes de tecnologia. Então, nesse momento, aqui a gente, cada vez mais, a gente fala da importância de ter uma carteira bem diversificada, né? Para a gente diluir cada vez mais os riscos da carteira dos investidores. Então, fica aqui uma recomendação, né? Para os nossos investidores e para os nossos ouvintes, uma carteira bem diversificada. Muito bom, Camila, muito bom, Sabrina. Vocês foram super didáticas e acho que esse recado da diversificação, ele nunca é demais, né? Ele sempre é super positivo, independente do cenário que a pessoa vive no seu país ou fora dele. Exato. Acho que é super importante para que as pessoas tenham uma forma inteligente de distribuir o seu investimento, sem concentrar e sem se expor também, demais. Né? Exatamente. Exato. Proteger também. Muito bom, meninas, muito bom. Foi um prazer ter vocês aqui. Queria desejar boas festas e boa virada de ano para vocês duas. Obrigada por tanta parceria em 2022. A gente vai fazer uma pausa aqui no Investidor em Foco, mas queria agradecer toda a equipe de vocês que sempre está nos apoiando. Com esse muito obrigada a vocês duas e que venham outras parcerias no ano que vem. A gente que agradece, Rê, é um prazer aqui para nós, né? Estarmos aqui com vocês, para a gente é um prazer muito grande, viu? E Feliz Natal para você, Rê, para todos os nossos ouvintes, um Feliz Natal e um excelente ano novo, né? Repleto de muita paz e muita saúde para todos nós. É isso aí também, é um prazer sempre estar aqui no Investidor em Foco. Em 2023, certamente estaremos aqui novamente. E desejar a quem está nos acompanhando, né, excelente fim de ano, excelentes festas. Aproveitem, né, que a gente tem vários episódios super legais aqui do Investidor em Foco, que falam de planejamento. Muitas vezes, começo de ano é um momento que a gente está super animado para colocar várias ideias em prática. Então, assim, já pega essa retrospectiva aqui, já escuta outros episódios para fazer bem o seu planejamento. E é isso, pessoal. Realmente um prazer e um excelente final de ano para todos vocês.
Muito bom. Também quero deixar aqui para todo mundo que está nos ouvindo, que nos ouviu o ano inteiro, que acompanhou tanto conteúdo que a gente produz por aqui e nos seguiu nesses conteúdos. Muito obrigada pela companhia aí toda semana nesse podcast. Quero desejar para vocês uma virada de ano cheia de esperança, de paz, de saúde, que vocês façam seus planejamentos para o ano que vem. Quem ainda não começou, ainda dá tempo de fazer. E contem com a gente para o próximo ano para produzir conteúdo de qualidade sobre investimento, sobre planejamento, sobre economia, para ajudar vocês nessa jornada de conhecimento, porque quando a gente conhece, a gente tende a tomar melhores decisões e fazer melhores escolhas, né? Boas festas e até lá!